Você sabia que ter uma boa conversa, aquela prosa boa, a popular resenha, um tema interessante, com alguém interessante, um diálogo legal, você sabia que isso pode ser tão estimulante para o cérebro quanto resolver um enigma de palavra cruzada? E o que isso tem a ver com saúde mental? Vem comigo que eu te conto. Conversar, falar, se abrir sobre o seu tratamento, seja ele contra a depressão, ansiedade ou qualquer um do gênero, ele é importante para o tratamento. Depressivos, ansiosos, que tem uma ou mais pessoas com quem ele pode falar, conversar, sobretudo sobre o tratamento em si, os sentimentos, como a pessoa vem se sentindo e sobre assuntos em geral do cotidiano, do dia a dia, enfim. Quem tem essas pessoas com quem contar, quem tem oportunidade de ter esse tipo de diálogo, sente muito mais confiança na hora do tratamento. E a confiança é fundamental. Aquela velha história, só tomar o remédio não vai resolver o teu problema. Você precisa rever hábitos, você precisa rever atitudes. E para você conseguir ter essa mudança de pensamento, essa mudança de mindset, você precisa ter confiança no tratamento e em tudo que você vai fazer ali para se cuidar. Você vai ter mais coragem e mais positividade para encarar o tratamento de uma forma com mais disciplina, mais força, como ela deve ser encarada. E eu falo isso por experiência própria. Sempre foi muito difícil para mim me abrir com o outro, mesmo muito antes do meu diagnóstico. De conversar, de falar das coisas mais íntimas, mais particulares, até para alguns amigos e familiares mais próximos. Mas foi algo que eu precisei começar a trabalhar na terapia. No dia que aconteceu o evento fatídico lá no banco, que eu comentei no vídeo anterior, o dia que eu tive uma crise de ansiedade muito forte no meio do trabalho, foi um marco zero para mim. Foi naquele dia em que a água bateu na bunda ali, se assim a gente pode dizer. Eu conversei com a minha colega de trabalho, que me acudiu ali depois da reunião, e naquele mesmo dia já fui ter uma consulta com a psiquiatra que ela me indicou. Ou seja, no dia que a coisa toda aconteceu, eu já tinha me aberto com duas pessoas com quem eu tinha falado, estou com esse tipo de pensamento, minha vida está assim, estou com esses problemas. E apesar de ter sido um dia com uma descarga emocional muito forte, né, eu estava mal, eu lembro que essa sensação de ter desabafado com alguém, ter falado, ter aberto, a primeira vez que eu estava falando daquele tipo de coisa, dos pensamentos, dos meus problemas, me deu uma leveza. Eu lembro que eu dormi bem naquele dia, dormi pesado, como fazia tempo que eu não dormia. E foi meio que nessa sensação de leveza que eu senti no final daquele dia que eu busquei uma positividade, busquei uma luz no fim do túnel para falar, não, ok, fez bem falar, fez bem colocar para fora. Tenho depressão, vou me tratar, bora, vamos lá. Já tinha meio que feito a parte mais difícil, né? Que foi colocar para fora alguns dos demônios, os principais talvez, que estavam assolando ali a cabeça. Então foi muito importante isso, é o primeiro aprendizado que eu quero trazer aqui. Se abra, converse com as pessoas ao seu redor, fale sobre aquilo que você está sentindo, isso é muito importante para o tratamento. E aí eu comecei a trabalhar essa questão de se abrir com os outros, conversar, contar das tuas paradas, das tuas coisas na minha terapia, tentando incorporar isso no meu mindset do tipo se abrir ao diálogo, se abrir para o outro, para quem você confia, é óbvio. Isso vai ser importante no teu tratamento. E foi o que eu procurei fazer. Chamei minha irmã para almoçar um dia, conversar, contar um pouco do que estava rolando. Um amigo meu que mora fora de São Paulo veio para cá, passou uns dias comigo, a gente fez coisas normais, saímos, bebemos,
nos divertimos. Depois que eu voltei ao trabalho, depois de ter ficado um tempo afastado, eu chamei as pessoas mais próximas, contei um pouquinho do que tinha rolado no café, no almoço, enfim, segui a recomendação, segui aquilo que estava me fazendo bem, que foi conversar, me abrir, falar sobre o tema, falar sobre aquilo que eu estava sentindo. Ao invés de receber o diagnóstico e me retrair, me isolar, eu preferi me expandir. Eu senti que isso ia ser importante para mim, que ia ser importante para o meu tratamento. Conversar com alguma pessoa, ter um diálogo bacana, um tema interessante, numa situação, num contexto legal, é importantíssimo para qualquer tipo de pessoa, não só para depressivo, não só para ansioso. É uma das coisas mais gostosas e mais prazerosas que existem. Só que acho que infelizmente nos tempos atuais de redes sociais e muitos aplicativos de comunicação e interação, a gente está meio que perdendo isso. Conversar e interagir com alguém oxigena a nossa mente, areja a nossa mente, filtra a nossa mente. Ouvir de uma perspectiva diferente uma opinião sobre a sua situação, problemas e contexto faz um bem danado. Sem contar aquela questão do desabafo, sabe? Aquela sensação de tirar uma geladeira das costas. Isso não tem preço que se pague. Óbvio que essa conversa, essa troca, essa abertura, ela precisa acontecer com pessoas que sejam de confiança sua e pessoas que minimamente conhecem sobre a doença, que não têm preconceitos contra, que entendem minimamente o que é uma doença mental ou uma síndrome de saúde mental, como burnout, como depressão, como ansiedade. Vou dar um exemplo. Na minha família não foi muito fácil falar sobre o tema não. Seja pelos problemas de cada um dos meus familiares, seja até pela desinformação, para mim não rolou. Mas é aquilo que eu sempre falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Aquele dia ruim, horrível no trabalho, foi um marco zero para eu começar a me abrir com as pessoas, e isso tem me ajudado bastante no tratamento. Então fica aqui meu segundo aprendizado que eu quero compartilhar, saiba com quem se abrir. Não dá, infelizmente ainda não dá para você falar sobre esse tema com qualquer um. Tenha pessoas de confiança, pessoas com quem você pode se abrir, confiar, falar, sem julgamento, pessoas que estejam ali dispostas a te ajudar, empáticas ao seu problema, à sua situação. Não fica recluso no teu mundo. O momento de ficar sozinho, ele é importante. Eu valorizo muito e tenho meus momentos de ficar sozinho, ficar na minha, de meditar, de parar para pensar na vida. Mas ele por si só não basta. Existem sim muitas respostas aí dentro de você. Mas talvez para você acessar algumas, você vai precisar dos inputs externos. Você vai precisar de estímulos diferentes, de estímulos externos. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal também, e é isso aí. Fiquem com Deus, usem camisinha e cuidado com o sistema.